Recado importante, a partir desse vídeo eu estarei colocando alguns codiguinhos em forma de frase em todos os vídeos, sendo no mínimo 1 e no máximo 3 para cada vídeo. O primeiro a ver e colocar nos comentários vai ganhar 25 TC. Preste bastante atenção, porque o código sempre aparecerá e desaparecerá rapidamente. Se você o encontrar, basta digitar a frase idêntica nos comentários, junto com o nome do seu char para receber as Tibia Coins. E ser inscrito e ter dado like no vídeo. Vou fazer piscar um codiguinho aí. Esse não tá valendo, tá? É só pra vocês verem como funciona. E é isso, boa sorte. E bora pro vídeo. Imagine-se iniciando sua jornada em um game RPG, e em seus primeiros momentos você tem a chance de pegar um item cujo qual anos depois seria um ultra raro e teria um valor comerciado de aproximados 30 mil reais. Isso mesmo, 30 mil reais. Pois é, parece absurdo, mas isso aconteceu com o Tibia em seus primeiros anos de existência. Estando no lugar certo e na hora certa, você teria a chance de conseguir itens ultra raros e em alguns casos até item único. E mesmo esse item não tendo grandes atributos para elevar a força de um personagem, eles chegam a valores inimagináveis por conta de sua raridade e história. Você se surpreenderá com o preço que esses itens têm hoje. Para dar preço aos itens, eu vou me basear no valor atual de R$ 45 para cada 250 Tibia Coin. Então os valores não vão ser precisos, mas serão os mais próximos do valor real, podendo variar bem pouco para mais ou para menos. Então já deixa o like, se inscreva no canal. Eu sou o Fulgor e hoje eu vou falar sobre os itens mais raros e caros do Tibia. Crawl, uma coroa de um rei que tem arma 0 e não traria nenhum tipo de atributo ao seu personagem. A Crawl é um dos itens únicos no Tibia. Foi adicionado em 2000, quando o Tibia estava na versão 6. Algum tempo depois, foi introduzida no game quando Knightmare, um dos membros da Sifsoft, a lançou no Templo Digitais, como um prêmio especial junto com uma Crystal End. No meio da multidão que lá estava, o player Lightbringer foi o sortudo que conseguiu pegar a coroa e a guardou, até negociá-la depois por milhões de golds para um player desconhecido. A coroa, depois de passar na mão de alguns colecionadores, foi negociada pela última vez em 2020 para um player de Lutabra por incríveis 165 mil Tibia Coins, que é equivalente a 30 mil reais hoje. O player Rei de Lutabra permanece como dono até os dias de hoje. Então, por acaso você estivesse começando no Tibia naquele dia e chega atrás naquele exato momento em que Knightmare a lançou no templo, você teria sua chance de ter pego a valiosa coroa em seus primeiros momentos do game. Existe também um boato de que ela não é um item único e que pode ser obtida em uma quest secreta envolvendo o rei de Tais, o King Tibianos. Blessed Shield. O também único, o Blessed Shield não tem esse nome à toa. Tendo sido criado por Banner, o primeiro ser humano do Tibia, o escudo tem a mística de ser abençoado. A história diz que Banner deu sua bênção ao escudo para livrar de todo o mal e garantir uma defesa divina ao portador. Apenas aventureiros que tenham vivido uma vida devotada às preces e ensinamentos morais de Banner conseguiram ter o precioso escudo em mãos. Esse é até os dias de hoje o escudo com maior pontos de defesa do game, 40, sendo que na realidade ele foi implementado com incríveis 50 pontos de defesa, mas isso foi ajustado tempos depois para a defesa atual. Mesmo não tendo sido superado em defesa, hoje existem escudos superiores por conta de atributos adicionais que acabam compensando muito mais que seus pontos de defesa. Mas como todo item dessa lista, o que lhe dá valor é a sua história e raridade. O primeiro dono em game foi Eleshar, tendo ganhado como recompensa pela sua contribuição com os gráficos do jogo. Eleshar o vendeu por míseros 130k de golds, que era um valor exorbitante para a época, para o player Muecil. Porém, também com a promessa de que o comprador nunca mais o vendesse. Promessa essa que foi quebrada tempos depois, quando Muecil colocou o escudo em leilão, que foi vencido pelo também dono da Crown, o Lightbringer, por 5 milhões de dinheiro e itens. Eleshar se pronunciou logo depois dizendo que foi muito triste pela quebra da promessa. Diz ele ter recebido ofertas melhores, porém priorizou Muecil por conta da promessa. Ao final, Eleshar disse que faria de tudo para ter o escudo de volta em mãos. Desde então, o escudo vagou por mãos desconhecidas até reaparecer em 2016 ou 2017 em Antica, em posse de um dos maiores colecionadores da história, o Chip. Em 2019,
Precisando de dinheiro real por conta de uma doença de sua mãe, Chip foi obrigado a vender todos os seus rares para um bem maior. Entre eles, o Blessed Shield. Chip, primeiramente, o quis vender de uma maneira diferente, o oferecendo como prêmio de uma rifa. Nessa rifa, seria vendido 350 números com o valor de 500 Tibiacoin cada. Caso fosse concretizado, isso lhe renderia 175 mil Tibiacoins, que com o valor atual seria equivalente a R$ 31.500. Porém, parece que a Cipsoft acabou boicotando essa rifa, então o player Carchaos, um dos jogadores mais antigos que ainda jogam e perseguia o Shield por anos, lhe deu uma oferta de 3kk de gold in-game, e o Shep a aceitou. E essa acabou sendo uma das maiores vendas da história tibiana, pois os 3kk, sendo convertidos em Tibiacoins naquele ano, daria um valor total de 200 mil Tibiacoin, convertido em reais, seriam equivalentes a impressionantes 36 mil reais. Magic Longsword, sendo também um item único, foi criado por Ciclopes prisioneiros do deus malevolente Groggs. By Grog's Blood é um termo comum que se refere ao sangue mau que reveste a lâmina do deus poderoso. A espada é sem dúvida o item com a história mais extensa do game. No ano de 1997, em uma jornada de busca por algo nunca antes visto, o notório player Arius War e seu antigo amigo Taegor foram até a Deler de Pó, e após matar todos os Dragons e Dragon's Lord, resolveram bater picareta em todos os SQMs da Cave, em busca de algum buraco secreto. Depois de várias picaretadas, restaram apenas SQMs que estavam cobertos com Firefield, e ao apagá-los, descobriram que debaixo de um deles, a lendária espada estava dentro de um corpo, tendo passado quase despercebida, pois na época a espada tinha o mesmo sprite de uma sword normal. Foi só quando estavam quase de partida que Arius War percebeu seus hates absurdos e a tomou para si. Tendo impressionantes 80 de ataque e 60 de defesa, a espada era um absurdo de forte para a época. Com ela em mãos, Arius War matava dragos com apenas 2 ou 3 hits. Arius War guardou a espada em segredo, até que tempos depois ela foi descoberta por Guido, um dos criadores do game. Guido, ao perceber que a espada entrou no game através de um erro, a tomou de Arius War e a deletou. Tempos depois, a espada voltou a aparecer novamente através de um erro, quando o player Galeon a descobriu dentro de um Cíclopes morto, também em pó. Galeon, assim que a pegou, já ofertou a Arius War, que a comprou e conseguiu desfrutar dela por apenas aproximados 4 dias, até que foi novamente descoberta por Guido, que dessa vez decidiu punir ainda mais severamente Arius War, deletando não só a espada, mas também todo o depósito do jogador. Vale salientar que esses dois erros que colocaram a espada no jogo não foram um acidente. Um dos mappers espertinho o fez de propósito a fim de pegar a espada para si. No fim, acabou sem a espada e provavelmente sem o emprego, né? A espada só voltou ao Tibia em 2003, quando foi dada como prêmio aos organizadores de um encontro entre os jogadores. Porém, quando ela voltou, a Cipsoft já havia percebido o exagero nos seus rates e os diminuíram de 80/60 para 53/40 de ataque e defesa respectivamente. Mas ainda assim, ela se manteve como a espada com maior ataque até o ano de 2018, quando foi superada pela Falcon Longsword. Dessa vez, tendo entrado em game legalmente, os donos da espada, junto com um ex-GM chamado Hagbard, a ofereceram em um leilão privado onde apenas alguns jogadores poderiam dar lances. Sioberk foi o vencedor por 5kk e depois a recolocou à venda novamente. Heka tentou comprá-la por 6,5kk em itens e GP, usando um jogador chamado Alex como mediador. Alex, entretanto, acabou dando o golpe mais conhecido da história do Tibia, ficando com todo o dinheiro e itens que Heka havia lhe oferecido e mais a Magic Longsword. Depois disso, a espada foi vista na casa do já citado Lightbringer e depois novamente com Alex, que com peso na consciência resolveu devolver a espada a Heka somente 9 anos depois. Apenas em 2012 ele a devolveu. Porém, isso é apenas um rumor, nada confirmado. Quem aparentemente ficou com o maior prejuízo nessa história foi Sioberk, que até onde se sabe nunca teve a sua parte restituída da negociação. Em 2013, a espada reapareceu em posse de outro player, um antigo GM chamado Nietzsche, que também é conhecido como o marido da famosa jogadora Bubble. A espada foi novamente colocada em leilão e o vencedor foi Huken, que a comprou pela quantia de 450kk. Em 2016, Huken decidiu parar de jogar após, segundo ele, um grande amigo ter sido deletado injustamente. Então,
colocou novamente a espada em leilão, e não se sabe ao certo quem a arrematou. Apenas em 2017, ela reapareceu em Antica, nas mãos de Moisés the Dark, e depois, em 2018, nas mãos do Chip. E como eu já expliquei aqui, em 2019, Chip leilou todos os seus rares, e a sua Magic Longsword foi vendida a 4kk, ou 2.666 mil Tibia Coins, que equivalem ao total de 48 mil reais, sendo essa a maior venda já registrada de toda a história do Tibia. O novo dono do item agora era Jazan de Fermera, um player conhecido por ser muito rico na sua vida real. Jazan passou algum tempo com a espada em sua house, até que a vendeu para o seu atual dono, o rei de Lutabra, por 230 mil Tibia Coins, que equivalem a 40 mil reais. Jazan acabou assumindo um prejuízo, mas sendo rico como disse, parece não ser nada para ele, né? A lendária espada pode ser vista em Lutabra, na house do rei de Lutabra, próxima ao DP de Tais. Winged Helmet. Esse, assim como a Crown, poderia ser pego por qualquer player que estivesse no lugar certo e na hora certa. Apesar de não ter uma história tão extensa quanto os demais itens dessa lista, o Winged Helmet é um ultra raro que é cobiçado até os dias de hoje. Possui 10 pontos de defesa e é um dos itens mais antigos do game. O Winged Helmet poderia ser obtido no Farol de Tais por qualquer player que chegasse lá rapidamente, pois a cada update do game, um único exemplar spawnava em um lugar de lá. Não se sabe exatamente quando esse ciclo se encerrou, mas sabe-se que existem bem poucos exemplares remanescentes até os dias de hoje. Recentemente, em 2021, o player Severus RP de Astera colocou um exemplar à venda com o preço especulado entre 120 a 150 mil Tibia Coins. Se vendida a 150 mil Tibia Coins, o capacete teria o valor aproximado de 27 mil reais. Existe também uma mística sobre esse item, de que ele daria atributo de velocidade, mas isso não passa de um mito. Hornet Helmet. Com história semelhante à do Winged Helmet, o Hornet Helmet é um dos itens mais antigos e mais cobiçados do Tibia. Possui 11 pontos de defesa e é o segundo helmet mais forte nesse quesito. É bastante reconhecido por ter sido o helmet que a lenda Eternal Oblivion utilizava. O Hornet Helmet poderia ser obtido em Outlaw Camp, no mesmo local onde se encontra a quest da Bright Sword, tendo também um spawn único a cada update. Também não se sabe exatamente quando esse ciclo se encerrou, e também sabemos que existem poucos exemplares espalhados pelas terras tibianas. Pela sua maior defesa que o Winged Helmet e também pelo acesso ao spawn ser mais difícil, especula-se que também o seu valor seja um pouco superior, podendo chegar até 200 mil Tibia Coins, que é o equivalente a 36 mil reais. Golden Helmet. Contando com 12 pontos de defesa e sendo o mais forte no quesito até os dias de hoje, o Golden Helmet tem uma das histórias mais fantásticas de todas. Antes conhecido como Helmet of the Stars, o Golden Helmet surgiu como drop de Dragons, criatura com uma força de média para alta na época. Dragon esses que dropavam não só o Helmet, mas vários dos itens raros da época. Apenas com alguns abates, players já conseguiam dropá-los, o que fez com que tornasse o metagame ser alcançado com relativa facilidade. Porém, em uma atualização que aconteceu por volta de 1999, a Cipsoft removeu esses drops do Dragon e substituiu todos os Golden Helmets que os players possuíam por Shine Helmets. Mas o que foi descoberto logo depois é que a Cipsoft o colocou como um drop especial para o primeiro que matasse uma criatura chamada Daemon, que só era possível se encontrar em Mistwallen, nas profundezas de Tais. Galadriel, uma das magas mais poderosas da época, foi a Felizarda a descer às profundezas de Mistwallen primeiro e matar o Daemon, que colocou o Helmet novamente no game. Galadriel acabou ficando um pouco frustrada por pensar que o Helmet ainda continuava de fácil acesso. Somente mais tarde, ela descobriu que aquilo foi um evento único e que ela foi a premiada. O Helmet então retornou ao game com a ideia de ser um item único. Entretanto, tempos depois, dois jogadores com o nome de Crazy e Vilus Bat pegaram Galadriel de surpresa e a mataram. E o drop foi justamente o seu Golden Helmet. Kenzo e Aureus, dois amigos de Crazy e Vilus Bat, sabiam de um bug que permitia clonar itens. Pegaram ele então o Helmet emprestado e fizeram diversas clonagens. Especula-se que em torno de 30 a 60 Helmets, tendo sido muito desses deletados ou perdidos com o passar do tempo. Hoje, não se sabe ao certo quantos exemplares ainda existem, mas sabemos que ainda é um dos itens mais respeitados e cobiçados. Seu valor gira em torno de 110 mil Tibia Coins, que vale aproximadamente 19.800 reais. Dragon Scale Legs. A Legs, feita com escamas de dragão, que conta com 10 pontos de defesa, além de bonita, é também um dos itens mais raros do Tibia. Até onde se sabe, existem 3 exemplares espalhados por aí.
Lost Boy, famoso jogador e mapeador, a criou e recebeu o seu primeiro exemplar. O segundo exemplar foi dado a Psiconejot de Trimera, pelos seus serviços prestados à comunidade tibiana. O terceiro exemplar foi dado a Abert de Titânia, por ter sido o 100.000º cliente a comprar uma Premium Account. Lost Boy, o criador da Legs, também criou duas ilhas chamadas de Calcânia e Fíbula, localizadas ao sudoeste de Tais. A pequena ilha de Calcânia só poderia ser acessada através de uma passagem no subterrâneo de Fíbula. Passagem esta que foi retirada tempos depois, tornando a ilha de Calcânia aparentemente inacessível. A ilha antes era composta por um vilarejo e apenas uma Giant Spider. Diz a história de que essa Giant Spider dizimou todos os moradores da ilha. Quando a Cipsoft removeu o seu acesso, também modificou a aparência da ilha, removendo seu vilarejo e a única Giant Spider. Existem rumores de que ainda existe um acesso secreto à ilha. Estando lá, seria ainda possível obter a Legs de alguma maneira. Na história, encontramos apenas 2 leilões divulgados. Um aconteceu em 2011 e foi feito por Sorcerer Manipulador, tendo como comprador o player Max Rush em Elera, com valores não divulgados. O segundo, especula-se que aconteceu em 2014, por um player desconhecido, e foi arrematado pelo player Scale Colored Dreams, de Belobra, por 1,8 kkk, em dinheiro e itens. Como a negociação aparentemente aconteceu antes da introdução dos Tibia Coins, não dá para especular o valor, mas acredita-se que ela tem o valor equiparado ao Blessed Shield ou Magic Longsword. Existem diversos outros itens raros que ficaram fora dessa lista, pois eu priorizei os mais raros e caros de todos. Então por hoje é isso, obrigado por todos que acompanharam até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e a sua inscrição, e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!